Nós vamos estudar a função polinomial do primeiro grau ou função afim. Função polinomial do primeiro grau ou função afim é uma função que possui a seguinte lei de formação: f de x é igual a x mais b. No lugar desse de f de x também poderia ser y é igual a x mais b, onde esse a e esse b são números reais. Porém, nós temos uma condição de existência extremamente importante: o a não pode ser zero. Bem, na função afim, y é igual a x mais b, o a é chamado de coeficiente de x, ou também coeficiente angular. O b é chamado de constante, é o termo constante, ou coeficiente linear. Vou escrever aqui, ó. O a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear. A nossa função é escrita uma função de f de r em r, por quê? Porque o x, ele é meu domínio, qualquer valor que eu substitua esse x tem que ser valor de r. E o y também, o valor que eu encontro para o y também tem que ser em r. Muito bem, vamos ver algum exemplo de função polinomial do primeiro grau. Vamos ver a letra A. A letra A nós temos o seguinte: f de x é igual a 5x menos 3. Quem é o A? O A, o coeficiente angular, é o 5. Quem é o B? O B, o coeficiente linear, é o menos 3. Na letra B, nós temos que f de x é igual a menos 2x menos 7. Quem é o A, coeficiente angular? É o menos 2. Quem é o B, que é coeficiente linear? É o menos 7. Na letra C, nós temos que f de x é igual a 11x. Quem é o A, o coeficiente angular? É o coeficiente de x, é o 11. Quem é o B? É aquele termo que não tem x, eu não tenho ninguém, então ele vale 0. E na letra D, nós temos y é igual a 8. E coloquei uma interrogação aqui na frente. Por que será? Para ser uma função polinomial do primeiro grau, ou também uma função afim, nós temos uma condição. O a tem que ser diferente de 0. Aqui eu não tenho coeficiente de x, então eu não tenho a, eu só tenho o b. Com isso, eu posso dizer que essa representação não é uma função afim, tá certo? Ela não é uma função afim. Porque você não tem o valor do a. Então, não é uma função afim. Para representar graficamente uma função afim, eu vou atribuir valores para encontrar os pares ordenados para marcar no gráfico. Os valores que eu vou atribuir pode ser qualquer valor. Normalmente, a gente atribui valores, um negativo, um nulo e um positivo. Então, vamos atribuir os valores. X e Y. Melhorando aqui. X e Y. Eu posso atribuir os valores menos 1, 0 e 1. Se o x é menos 1, qual vai ser o valor do y? Y é igual a 3 vezes o menos 1, menos 3, menos 1. Menos 3 menos 1 é a mesma coisa que menos 4. Então, quando o x é menos 1, o y é menos 4. Se o x é 0, 3, o y vai ser igual a 3 vezes 0, 0, menos 1. Menos 1 é a minha resposta. Se o x é 1, o y vai ser igual a 3 vezes 1. 3 vezes 1, 3, menos 1. 3 menos 1, 2. 2. Então, eu já tenho os três pares. Os pares que eu tenho são menos 1 e menos 4. Eu tenho o par 0 e menos 1. E eu tenho o par 1 e 2. Agora, eu vou traçar esses pares aqui no gráfico.
Quando x é menos 1, o y é menos 4. É esse ponto aqui. Quando x é 0, o y é menos 1. E quando x é 1, o y é 2. Agora eu vou tentar ligar esses pontos. Com certeza eu formei uma reta. A minha reta ela pode crescer. Ele não precisa ser só desse tamanho, né? A minha reta eu cresço ela. Se eu continuar atribuindo valores. Aqui estava mostrando simplesmente os valores que compreendidos de x a menos 1 a 1, mas com certeza meus valores vão estender mais. Essa é uma forma de eu traçar o gráfico, mas eu não precisava ter feito desse jeito. Eu poderia, por exemplo, encontrar somente dois valores. Eu poderia ter feito da seguinte forma. Eu posso atribuir 0 para o x e eu posso atribuir 0 para o y. Eu também acho que encontraria o mesmo gráfico. Se o x é 0, eu já sei que o y vai me dar menos 1. Eu já fiz esse par aqui. Quando o x é 0, o y vai me dar menos 1. Mas se o y for 0, 3x menos 1 igual a 0. 3x é igual a 1. X é igual a 1/3. Se o y é 0, o x é 1/3. Quando o y é 0, é esse ponto aqui, ó, o x valendo 1/3. Eu poderia ter feito, atribuído 0 para o x e 0 para o y. Numa reta, basta 2 pontos. Com 2 pontos eu traço uma reta. E normalmente os pontos que me interessam é o ponto que corta x e o ponto que corta y. Para eu encontrar o ponto que vai cortar o y é quando o x é 0. Esse aqui. Para eu encontrar o ponto que vai cortar o eixo x é quando o y é 0. São, na verdade, os dois pontos que me interessam. Normalmente, a gente traça um gráfico assim, ó. Quando o x é 0, o y é menos 1. Esse é o ponto menos 1. Quando o y é 0, o x é 1/3. Esse é o ponto 1/3. Então, bastaria você ter traçado esses dois pontos que você liga, que você encontra a reta que nós estamos procurando. Então, bastaria os 2 pontos. Agora, você pode atribuir os valores que você quiser para você visualizar melhor. Mas é como eu chamei a atenção de vocês. A gente sempre procura valores que ficam próximos dos eixos. De preferência, o ponto que corta x e o ponto que corta y. O ponto que corta x, eu digo que é a raiz. Vamos conhecer um pouco mais sobre o coeficiente linear da nossa função afim. A minha função que eu estou trabalhando agora é y igual a 3x menos 1. Quem é o coeficiente linear? O coeficiente linear é o menos 1. Menos 1 é o coeficiente linear, é o b. Se a minha função está o formato dela é y igual a x mais b, o termo que não tem x é o coeficiente linear. Então, nesse caso, é o menos 1. O que nós podemos saber sobre ele? Ele é o termo constante, chamado de coeficiente linear da reta. Quando o x é 0, quando você não tem o x, se o x for substituído por 0, o que vai acontecer? Você vai encontrar o b. Então, se esse x aqui for 0, 3 vezes 0, 0, você vai encontrar o b. Assim, o coeficiente linear é a ordenada do ponto da reta que corta o eixo OY, ou seja, aqui está o B. Ele é a ordenada da reta que corta o eixo Y, ou seja, quando x é 0, o y é menos 1. Nós já fizemos no exercício anterior, mostramos aqui, ó, quando x é menos 1. Menos 1 vezes 3, menos 4, ó. Foi esse ponto que nós encontramos. Quando x é 1,
eu tive 2 aqui. E quando x é 0, eu tive menos 1. Então, quando x é 0 e y menos 1, é, na verdade, o coeficiente linear. É onde a minha reta corta o eixo y. Vamos conhecer agora o coeficiente angular. O coeficiente angular, ele é, na verdade, o coeficiente de x. Ele é chamado de A, né? E ele é o coeficiente angular da reta. E como nós veremos mais adiante, ele está ligado à inclinação da reta com relação ao eixo x. Bem, quando que eu digo que uma função é crescente? Ela é crescente quando A é maior que zero. Quando A é positivo, essa função é crescente. Se meu A for positivo, se meu A for maior que zero, a minha função é crescente. Agora, se meu A for menor que zero, minha função é decrescente. Bem, essa função aqui é a função y é igual a 3x menos 1. Então, essa função, ela é crescente, porque o meu A é positivo. Se meu A fosse negativo, essa função seria decrescente. E, relembrando, o coeficiente linear é o menos 1. É o B que é o coeficiente linear, ele é menos 1. Como eu disse antes, o A está relacionado à inclinação da reta. Na medida que você vai modificando o A, a sua reta vai aproximando ou afastando do eixo X. Olha um exemplo aqui que eu vou movimentar o A para você observar o que está acontecendo com a minha reta. Na medida que eu vou aumentando o A, o valor do A aqui é aproximadamente 1,2. Na medida que eu vou aumentando o valor do A, eu estou mexendo na inclinação da minha reta com relação ao eixo X. Ela está afastando do eixo X. Então, na medida que eu vou aumentando o valor do A, que eu vou mexendo com o valor do A, eu estou aumentando a minha inclinação. Ela está aproximando, ó, ela está aproximando do Y. Isso daqui acontece, agora eu vou diminuir o valor do A, ó. Agora o A é 1, vou parar no A valendo 1, ó, o A vale 1. Olha a inclinação da minha reta. Se eu for diminuindo o valor do A, ela vai aproximando mais com relação a x. Agora, se eu passar o meu A para negativo, a minha reta se torna decrescente. Meu A está negativo, minha reta é decrescente. Quanto menor é o número, agora ela vai se aproximando do eixo y. Isso daqui eu estou mexendo somente no valor do A, eu prendi o B vale 1. Somente para você perceber que, à medida que eu vou mexendo o valor do A, eu vou alterando a inclinação da minha reta. Olha o movimento. Eu estou aumentando o valor do A. Eu estou aumentando o valor do A. Ele vai chegar até perto do 5 o valor do A. Aumentando o valor do A até perto do 5. Chegou no 5, ele começa a diminuir agora. O valor do A começa a diminuir. Vou aumentar vou acelerar esse movimento para você ver. O A agora é negativo, estou diminuindo o valor do A. Estou diminuindo ainda, diminuindo o valor do A. Agora eu estou aumentando o valor do A. Continua negativo, mas estou aumentando, estou aumentando. Pronto, ó, estou aumentando o valor do A. Aumentei, agora eu vou decrescer o valor do A. Comecei a diminuir o valor do A. Estou diminuindo, diminuindo. Ficou negativo. A minha reta é decrescente. O valor do A ainda está negativo. Agora está crescendo o valor do A. A minha reta ainda está decrescente, mas está aumentando o valor do A. Ó, vou parar aqui num valor constante para vocês observarem. Quando o A for zero. O que vai acontecer quando o A for zero? Só para vocês perceberem. Vou parar quando o A for zero. Espera um pouquinho. Passei a mão livre aqui, ó. Quando o A for zero, ó. Pronto, o A é zero. Quando o A é zero, eu não tenho inclinação. A minha função passa a ser constante. Eu não tenho inclinação. Aqui o A é zero. Se o A é positivo, cresce a minha função. Voltei para o zero, ó. Não é função afim.
Agora, ó, vou fazer o valor do meu A ser negativo, positivo ainda, vai vir para negativo, ó. Negativo o valor do A. Aqui, o A é 0, negativo o valor do A. Negativo o valor do A. Esse gráfico somente para vocês visualizarem o que eu falei, que o valor do A está relacionado à inclinação da reta. Ainda com relação ao coeficiente angular, o valor do A, o que seria esse A? Este A é a tangente do ângulo alfa. Quem é esse ângulo alfa? Esse ângulo alfa é esse ângulo que a minha reta faz com o eixo X. Este é o ângulo alfa. E o que seria o valor do A? O valor do A seria a tangente desse ângulo. Se eu prolongar aqui, ó, o que é a tangente? É o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, seria essa distância dividido por essa. Essa distância dividido por essa é o valor do A. Eu posso marcar essa distância em qualquer lugar que eu tiver, desde que eu tenha o mesmo valor. Ó, exemplo, ó. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. É como se eu passasse também uma reta aqui. Se eu passasse uma reta aqui, ó, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se eu passar uma reta, cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Como, na verdade, eu acho o valor do A? Basta eu ter dois pontos. Vamos ver um ponto que tinha aqui. Um ponto que estava aqui em cima dessa reta é quando o x é 3, o y é 0. Quando o x é 3, o y é 0. Está em cima do eixo x. Este ponto aqui da minha reta, quando o x é 2, o y é menos 1. Quando o x é 2, o y é menos 1, é um ponto da minha reta. Um outro ponto da minha reta é esse ponto aqui, ó. Quando o x é 1, o y é menos 2. Quando o x é 1, o y é menos 2. Esses pontos são pontos da minha reta. Eu preciso de dois pontos, quaisquer dois pontos. Vamos pegar o primeiro ponto aqui, 3, 0, 3, 0. E o outro ponto, 2 e menos 1. Como que eu acho o valor do A? O valor do A é essa distância dividida por essa, ou essa distância dividida por essa, ou essa distância dividida por essa. Ou seja, como que eu acho essa distância aqui? Como que eu acho essa distância desse y aqui, ó? 1 menos 0. Então, o meu valor do A vai ser o cateto oposto, que é o valor do y, sobre o cateto adjacente. Então, seria o y. Como que eu encontro essa distância que vai de 3 a 5? Eu não faço 5 menos 3. Então, como que eu vou achar a distância de um y até o outro y? Eu vou fazer um ponto menos o outro. 0 menos... Peguei o de cima, comecei pelo de cima. Ó, marquei o de cima que eu comecei. 0 menos o menos 1. Que foi o cateto oposto. Agora o cateto adjacente, 3 menos 2. 0 menos o menos 1 me deu 1. 3 menos 2 me deu 1 também. Então, o valor do A é 1. Poderia ter pego outro ponto também, ou qualquer dois pontos da minha reta. Eu poderia ter pego o 2 e menos 1 com 1 e menos 2. Como que eu vou encontrar o valor do A? Eu escolho qualquer um para eu iniciar. Vou escolher o primeiro. Menos 1 menos o menos 2. Menos 1 menos o menos 2. Mais 2. 2 menos 1. 2 menos 1. Eu vou ter 1 sobre 1, que é a mesma coisa que 1. Então, eu encontrei que o A vale 1. Por quê? Porque o valor do A é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo X. Uma outra forma também de eu encontrar o valor do A. Aqui eu posso encontrar o A e B, né? Outra forma de eu encontrar o valor do A. Eu pego dois pontos quaisquer da minha reta. Vou pegar esse ponto aqui.
quando o x é 2, o y é menos 1. 2 menos 1. Esse ponto aqui, quando o x é 1, o y é menos 2. Quando o x é 1, o y é menos 2. Bem, eu poderia ter escrito a função y é igual a x mais b. Vou substituir no primeiro ponto, 2 e menos 1. Quando o x é 2, o y é menos 1. Menos 1 é igual a A vezes 2 mais B. Agora eu vou substituir no outro ponto, 1 e menos 2. Quando o y é menos 2, o x é 1 mais B. Vou pegar de cima, é de cima aqui agora. Vamos desenvolver, vamos terminar essa daqui. Menos 1 é igual a 2A mais B. Vou pegar de baixo agora. Menos 2 é igual a A mais B. Bem, eu posso formar um sistema de equação, né? Eu tenho duas equações e eu preciso encontrar uma letra. Eu vou eliminar o B. Para eu eliminar o B, eu vou multiplicar por menos 1 a primeira. Então, eu tenho aqui menos 1, que vai virar mais 1, é igual a menos 2A menos B. Menos 2 é igual a A mais B. Vou cortar o B. Sobrou aqui menos 1 é igual a menos A. Multipliquei por menos 1, o A vale 1. Pronto, achei o valor do A. Então, como que eu posso fazer para encontrar o A? Para encontrar o A, ou eu uso aquele caminho que eu mostrei anteriormente. Para eu achar o A, ou eu uso o y2 menos o y1 sobre o x2 menos o x1. Ou seja, quem que seria o y? Os dois pontos de y, os dois y do par ordenado que eu estou usando, dividido pelos 2x, subtração. Se eu começar pelo de cima, embaixo eu tenho que começar pelo companheiro dele. Se eu começar pelo menos 1 em cima, embaixo eu tenho que colocar o 2. Se eu começar pelo menos 2 em cima, embaixo eu tenho que colocar 1 para o x. Ou então, é só eu fazer a substituição. Aí, como que eu acho o B? É só escolher qualquer uma das duas e um par qualquer que eu encontro o B. O que é a raiz de uma função afim? A raiz de uma função afim é o ponto que meu gráfico corta o eixo x. Então, nesse caso, a raiz é o 3. Como que eu encontro a raiz de uma função afim? Sempre que ela corta o eixo x é porque o y vale 0. Então, vou pegar a minha função afim e vou igualar a 0. Sempre que eu igualar a 0, eu vou encontrar o valor do x. No meu caso, quando o y é 0, o x é 3. Também eu poderia usar a fórmula y é igual a x mais b. Se o y vale 0, isso daqui vai valer 0. Então, eu sei que a x mais b é igual a 0. O x é igual a menos b sobre a. Menos b sobre a é a fórmula para você encontrar a raiz.